E aí, galera, tudo certo para a prova do Enem? Se você quer saber o que vai encontrar na prova do Enem 2020, fica ligado, porque depois da vinheta, o que está na prova. Pessoal, hoje eu trago para vocês uma dica importantíssima de um tópico da química orgânica que sempre é encontrado em provas de vestibulares. E no Enem não vai ser diferente. Todo ano vem uma questãozinha fazendo referência sobre propriedades dos compostos orgânicos. E é isso que nós vamos fazer agora, discutir o que está na prova. Então vamos lá. Eu estou trazendo hoje aqui para vocês um tópico certo, que está na prova do Enem todo ano. E em 2020, no Enem 2020, não vai ser diferente. Então, o que a gente precisa saber sobre a propriedade ou propriedades dos compostos orgânicos? Existem várias propriedades, né? Sendo que nas provas do Enem, normalmente, os elaboradores focam em duas principais propriedades, que são solubilidade e temperatura ou pontos de fusão e ebulição das substâncias. Então, o que a gente precisa saber para que a gente saiba diferenciar as características das propriedades de um composto para o outro? Beleza? Então, é importante aqui, para que a gente tenha um bom conhecimento sobre propriedades, ter, né, a base que traz informações sobre solubilidade, pontos de fusão e ebulição, que vem ser a polaridade das substâncias. Como na química orgânica nós temos uma diversidade de funções orgânicas, hidrocarbonetos, aldeídos, álcools, ácido carboxílico, dentre outros, a gente precisa entender bem a estrutura do composto para identificar as características químicas referentes à polaridade dessas substâncias. Basicamente, o que define as características dessas duas principais propriedades, solubilidade, pontos de fusão e ebulição, é a polaridade e, em relação a essa polaridade, nós vamos ter as diferentes forças intermoleculares, né, que são as forças que atuam entre as moléculas que diferenciam uma substância da outra. Beleza? Então, em relação a pontos de fusão e ebulição, ou temperaturas de fusão e ebulição, o que a gente precisa identificar? O que vai diferenciar se uma substância orgânica terá um ponto de fusão ou ebulição maior ou menor do que o outro, vai ser, em primeiro lugar, o tamanho da estrutura, ou o tamanho, a dimensão da molécula que compõe essa substância orgânica. Por quê? Quanto maior é a estrutura desse composto, maior é a sua composição química, a sua massa molar, e maior será a superfície de contato entre as moléculas, que vai facilitar ou dificultar a separação. Porque temos que entender que ponto de fusão, que é a temperatura em que um sólido passa para o estado líquido, e ponto de ebulição, que é a temperatura que o líquido passa para o estado de vapor, é ocasionado pela separação entre as moléculas. Então, quanto mais fácil se separa as moléculas, ou seja, são rompidas essas forças intermoleculares, menor vai ser o ponto de fusão e também menor vai ser o ponto de ebulição dessas substâncias. Quanto mais difícil, ou seja, se essas moléculas estão fortemente atraídas umas às outras, e é mais difícil separar, romper essas forças intermoleculares, maior vai ser o seu ponto de fusão e maior também vai ser o ponto de ebulição dessas substâncias. Então, essa força de atração ela vai ser fundamental para identificar, né, o ponto de fusão e o ponto de ebulição. E, obviamente, se essa molécula tem uma maior tamanho da molécula, uma maior superfície de contato, vai ser mais difícil separar. Então, imagine aqui, eu tenho duas moléculas da dimensão, por exemplo, dessas duas canetas. Então, a força de atração dela é em relação a toda a superfície.
Já se eu tenho duas moléculas do tamanho das tampas dessas canetas, a força de atração vai ser bem menor, porque a superfície de contato é menor. Então é mais fácil separar moléculas menores, mais curtas, do que moléculas maiores. Então, quanto maior a molécula, maior vai ser o ponto de fusão e o ponto de ebulição. E, obviamente, quanto menor, menor vai ser o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Então, o tamanho da molécula vai ser fundamental para identificarmos se uma substância tem maior ou menor ponto de ebulição. Beleza? O outro fator que atua para identificarmos o ponto de fusão e ebulição vai ser a força de atração, ou seja, as forças intermoleculares que atuam entre essas moléculas. Então, a força intermolecular vai ser fundamental. Então, se eu tenho moléculas apolares, exemplo dos hidrocarbonetos, a força de atração que atua nas moléculas apolares, exemplo da química orgânica dos hidrocarbonetos, são forças fracas. São forças do tipo de polo induzido. Então, hidrocarbonetos se atraem através de forças fracas. Já quando eu passo a analisar um álcool, que tem como característica o quê? A presença da hidroxila, o grupo OH, e se temos hidroxilas, temos hidrogênio ligado a oxigênio, e toda molécula que tem hidrogênio ligado a oxigênio, além de ser polar, formam forças intermoleculares do tipo pontos de hidrogênio ou ligações de hidrogênio, que são forças muito fortes. Então, se eu tenho, por exemplo, um hidrocarboneto, se eu tenho um hidrocarboneto, CH3, CH2, CH3, um alcano, um propano, e comparo, né, o ponto de fusão e o ponto de ebulição desse hidrocarboneto com um álcool, CH3, CH2, CH2, OH, o propanol, né, hidroxila ligada a carbono saturado é um álcool. Os hidrocarbonetos, as forças intermoleculares são fracas, porque os hidrocarbonetos são moléculas apolares. Já um álcool que tem hidroxila, caracterizando uma região, né? Região onde tem hidroxila é uma região polar, ou seja, o oxigênio, devido à sua alta eletronegatividade, ele tem como característica atrair a carga negativa da molécula para ele. Então, essa região da molécula onde ficam as hidroxilas são carregadas negativamente, devido à presença do oxigênio. E aqui nós temos o quê? O hidrogênio ligado ao oxigênio, que caracteriza o quê? A ligação de hidrogênio. E moléculas que formam e que têm como característica a formação de ligação de hidrogênio são moléculas que estão atraídas fortemente umas às outras. Então, as moléculas dessa substância estão atraídas umas às outras fortemente, caracterizando uma atração muito forte. Se a atração é muito forte, fica difícil separar as moléculas dos álcoois. Já dos hidrocarbonetos é mais fácil. Então, com certeza, o ponto de ebulição e fusão dos hidrocarbonetos comparado aos álcoois são bem menores. Então, o segundo fator, força intermolecular, é fundamental para você identificar se uma substância ela vai ser de maior ponto de fusão e ebulição ou de menor. Então, só lembrando, as forças intermoleculares mais fracas de polo induzido, depois de polo permanente e, por fim, ligações de hidrogênio. Então, em ordem crescente, eu também terei os pontos de fusão e ebulição, dependendo das substâncias envolvidas. Belezinha? Tranquilo? Alguma dúvida? Acredito que não, né? Ponto de fusão e ebulição é só levar em consideração esses dois fatores. Agora, quando a gente vem falando sobre solubilidade, a gente não pode deixar, logicamente, de levar em consideração a polaridade das substâncias. E lembrar, né, da frase mais conhecida referente à solubilidade e polaridade. Polar solubiliza polar e apolar solubiliza apolar. Ou seja, semelhante solubiliza semelhante. Uma substância que é polar, ela vai ser solúvel em uma outra polar. E as que são apolares serão solúveis naquelas que são apolares.
Se não existir essa semelhança, as substâncias não têm uma facilidade de solubilidade. Exemplo, água e óleo. A água é uma substância polar. Os óleos são hidrocarbonetos insaturados, são ácidos graxos, né? E tem como característica, devido à dimensão da molécula, sua parte apolar, são apolares. Consequentemente, isso justifica o quê? Quanto estão com polaridades diferentes, não vai existir uma boa solubilidade. Então, a solubilidade, né, que é a próxima propriedade que nós iremos trabalhar, a solubilidade, está intimamente ligada à polaridade. Semelhante solubiliza semelhante. Ou seja, uma substância apolar solubiliza uma outra que é o quê? Também apolar. Existe uma semelhança de polaridade. E, obviamente, as que são polares solubiliza as que são também polares. Então, semelhante solubiliza semelhante. Essa é a regra referente à solubilidade. E na química orgânica, como identificar isso? Acabei de falar sobre propriedades referentes à ponto de fusão e ebulição. A linha de raciocínio é a mesma. Por quê? Os hidrocarbonetos são compostos apolares. Funções orgânicas que possuem grupos com elementos de alta eletronegatividade, como o caso do álcool, que eu acabei de falar, que tem oxigênio, essa região dá a essa molécula uma característica polar. Porém, como existe uma diversidade muito grande de moléculas orgânicas, outros fatores podem também influenciar, como a estrutura mesmo da molécula. Eu posso ter um álcool, né, que tem uma parte de estrutura de carbono e hidrogênio muito grande. Então, mesmo ele tendo esse oxigênio, que dá a característica da molécula polar, mas existe uma outra parte da molécula que é apolar. Então, dependendo da estrutura do composto, a gente vai ter interpretações específicas, beleza? Então, por exemplo, se eu tenho um álcool, como por exemplo aqui o CH3, CH2, CH2OH. Observe que esse álcool ele só tem uma única hidroxila. Se eu comparo esse álcool com um álcool que tem duas ou mais hidroxilas na estrutura, por exemplo, CH3, CH, aí eu tenho aqui uma hidroxila, CH2, CH2OH. Ou seja, um álcool com duas hidroxilas, um diol. E comparo a solubilidade dos dois no solvente água, por exemplo, o que é que eu tenho que observar? Como esse álcool só tem uma hidroxila, enquanto que esse tem duas hidroxilas, isso vai fazer com que, como esse segundo álcool tem duas hidroxilas, é um diol, um diálcool, existem duas regiões nessa molécula que tem uma facilidade de se unir com a água. A água tem como característica, na sua molécula, hidrogênio ligado a oxigênio, igual à estrutura do álcool. Ou seja, entre elas existirá a formação das ligações de hidrogênio. Se existe essa facilidade de se unir moléculas de água em duas regiões, enquanto que no primeiro álcool só tem uma única região, porque ele só tem uma única hidroxila, esse diol ele terá, né, uma maior facilidade de se solubilizar na água do que o primeiro álcool. Ou seja, ele é mais solúvel do que o álcool que só tem hidroxilas. Então, se você pega uma molécula orgânica, e o Enem gosta de trazer muito estruturas de óleos, de proteínas, né, de vitaminas. Então, se eu tenho uma molécula que tem grupos hidrofílicos, ou seja, que tem facilidade de se unir com a água, quanto maior esses grupos, como hidroxilas, carboxilas,
C-OH, grupo amino, dos aminoácidos, NH2. Então, quanto maior esses grupos, maior vai ser a solubilidade em água. Ao contrário, que são as estruturas hidrófobas, ou seja, que não têm afinidade com água, que são a parte das cadeias carbônicas, ou seja, estruturas formadas apenas de carbono e hidrogênio. Quando nós temos um álcool, nós temos uma parte polar, que é a região da hidroxila, dos grupos hidrófilos, que tem característica de se unir à água, e o restante da estrutura, que a gente chama cabeça do composto e a cauda do composto, essa cauda, quanto maior a quantidade de carbono e hidrogênio, maior a parte apolar do composto. Então, quanto maior essa parte apolar, isso vai dificultar a solubilidade em solventes polares. Apolar não dá certo com polar. Beleza? Semelhante solubiliza semelhante. Então, se eu tenho uma molécula com a cauda, com a parte formada de carbono e hidrogênio muito grande, ela vai ter dificuldade de se dissolver em solventes polares. Agora, depende do solvente. Se eu estou tentando dissolver em um solvente polar, eu vou querer encontrar uma semelhança desse solvente polar com o composto orgânico e a sua parte polar. Agora, se o solvente for apolar, e aí a dica, que está na prova, podemos ter lá, não a água, mas podemos ter o quê? O tetacloreto de carbono, CCl4, que é uma molécula apolar. Então, qual seria mais solúvel nesse solvente CCl4? Substâncias que têm uma característica mais apolar do que polar. Então, muito cuidado. Você tem que observar que tipo de solvente você está tentando dissolver a sua substância. Ele é polar ou apolar? Porque se ele for polar, você tem que buscar as moléculas que são mais polares, semelhantes. Se ele for apolar, exemplo CCl4, você vai ter que trabalhar com moléculas que são mais apolares. Então, moléculas que têm uma cauda, uma estrutura formada de carbono e hidrogênio cada vez maior, mais fácil vai ser a sua solubilidade em solventes apolares. E moléculas que têm grupos hidrófilos, ou seja, que tem essa facilidade de se dissolver em solventes polares, como a água, é só buscar grupo hidroxila, OH, grupo carboxila, C-OH, grupo amino, NH2. Beleza, pessoal? Fica atento, porque está na prova tópico sobre propriedades, solubilidade, ponto de fusão e ebulição. Nos encontramos no próximo vídeo. Até mais!